Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o professor Gabriel Bastos e estaremos estudando a revista que tem como título Até os Confins da Terra, da editora CPAD. Nesse trimestre nós estaremos estudando a lição 3, que tem como título Missões Transculturais do Antigo Testamento. Desde já eu quero convidar você que se inscreva no canal, que você ative o seu like, ative o sininho, nos siga nas redes sociais, nosso Instagram é @crentedocente e o Facebook Crente Docente. Eu creio que você será ricamente abençoado pelas ministrações das aulas lá postadas. Então, vamos começar. No nosso tópico da revista, o nosso texto áureo está em Isaías 49:6 e nós precisamos aqui nos atentar. Como é que é o caráter de Deus, como é um caráter de um Deus missionário e por que ele precisava de um povo missionário. Eu gosto de fazer umas comparações entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos Gênesis 12:3, na qual Deus fala com Abraão e ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No Novo Testamento, em paralelo, nós temos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, desde o princípio, nós já conseguimos contemplar um Deus que rompe com nações, que rompe com fronteiras, porém, ele é um Deus que escolhe um povo para ser glorificado, para instruir esse povo e que esse povo venha manifestar o seu Filho. A manifestação do seu Filho já estava planejada ainda antes da fundação do mundo, como diz 1 Pedro 1:19-20, que diz que o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual ainda antes da fundação do mundo foi conhecido, porém só foi manifesto nesses últimos tempos a vós, por amor de vós mesmos. Então, é o amor de Deus, é o seu Filho reconhecido ao olhar das outras nações. Esse é o exemplo que o nosso Deus queria passar. Esse era o plano de Deus e nós temos alguns percalços no meio do caminho, como a infidelidade de Israel, como o povo entregue à idolatria, mas ainda assim Israel foi uma bênção para as outras nações. E seguindo adiante, nós temos ainda a preservação dos judeus do Antigo Testamento. Nós temos a primeira tradução, que foi a Septuaginta, ou a tradução dos 70, a qual, mesmo com todos esses embates, mesmo com toda a dificuldade do povo, conseguimos extrair coisas boas do meio deles, conseguimos extrair totalmente o seu potencial e conseguimos ver o cuidado de Deus em cada etapa da história. Deus ele não conta com o pecado do homem, mas Deus ele é soberano em tudo que ele faz, nenhum caminho surpreende a ele, e é ele que continua conduzindo a história e toda a sua plenitude. Ainda falando sobre as alianças de Deus, falando sobre o relacionamento dele com o homem, e principalmente com aqueles que estão além do povo que ele escolheu, nós temos o exemplo de Elias e a viúva de Sarepta, em 2 Reis, no capítulo 4, no verso 17, o qual era uma mulher estrangeira, e Elias chega para ela e, de repente, antes dele ser sustentado por corvos, antes dele ser sustentado verdadeiramente pela mão de Deus, Deus ele já prepara Elias para estar em convívio com essa mulher. Uma mulher totalmente diferente, uma mulher com culturas diferentes, mas que o nosso Deus, com certeza, já queria se apresentar a ela. Então, eles começam a viver milagres juntos, começam a viver o milagre da farinha, o milagre do azeite, e ainda assim, mesmo testemunhando tantos milagres, após o homem de Deus ter sido tão usado na vida dela, ela ainda só reconhece mesmo que ele era um homem de Deus quando o seu filho adoece, morre, e Deus usa o profeta para ressuscitar a vida dele, para trazer a vida do menino de volta. E assim, já começamos a ver o nosso Deus se fazendo presente e, com certeza, mostrando seu caráter missionário para as pessoas além do seu povo. E também temos o exemplo de Jonas. Jonas, no capítulo 1, o qual ele foge para Tarsis, o qual ele tenta fugir da pregação, porque Nínive era uma cidade muito dura. Os ninivitas, eles faziam práticas terríveis com as pessoas. Então, Jonas, sabendo disso tudo, decide fugir. Ele, entre aspas, decide burlar a Deus. Mas não conseguimos fazer isso, não tem nem como. Vale muito mais nós obedecermos e passarmos o que temos que passar com o Senhor do que permanecermos na desobediência.
Então começamos a contemplar que, assim como a nação de Israel, Jonas também é usado, ainda que na sua desobediência. Nós costumamos apontar somente para Nínive, mas no meio do trajeto, Deus já usa aquele homem para evangelizar os marinheiros, porque quando o mar começa a ficar bravio, quando o mar começa a ficar forte, quando as ondas vêm forte, é que cada um clama ao seu Deus. Mas aí Jonas se prontifica, ele diz assim, não, eu sou hebreu e sirvo ao Deus Criador que fez o céu e a terra seca. E ele começa a se identificar. Eles lançam sortes entre eles e a sorte cai sobre Jonas. Então, todos aqueles marinheiros, todo aquele povo que estava com ele no barco, começa a clamar em uma só voz ao rei de Israel. Então, nós começamos a ver uma movimentação espiritual ainda antes de Jonas chegar na sua destino, naquele local em que Deus ele tinha determinado para ele chegar. E chegando lá, não é fácil o seu trajeto, ele passa por muitas dificuldades, ele é engolido por um grande peixe e vomitado na praia. Então, assim que ele dá prosseguimento à sua missão, os ninivitas, é levantado um grande clamor, na qual dizem os estudiosos da revisão comentada da CPAD, em que foi um momento de maior, entre aspas, um avivamento, foi um clamor coletivo e houve uma grande transformação. Mas ainda assim, nós vemos Jonas, muitas das vezes, ele se perguntando, falando, poxa, Senhor, mas não foi isso que eu disse? Eu teria que sair da minha casa, eu teria que sair do meu local para que eles pudessem se converter. E é muito engraçada a forma em que Deus ele trabalha em nossas vidas. E Deus ele faz crescer uma boboreira, a qual, quando Jonas sai para fora da cidade e ele acampa ali, ela forma uma sombra sobre a sua cabeça e assim isso agrada a Jonas. Mas no dia seguinte, o próprio Deus envia um bicho e devora toda aquela boboreira e ainda fere com o sol, bem em cima da cabeça de Jonas. E Jonas ele começa a contestar a Deus, ele começa a pedir a morte dele. Então, Deus, ele de uma forma tremenda, em Jonas, no capítulo 4, nos versos 10 e 11, Deus fala com Jonas, poxa, parafraseando, eu fiz essa boboreira e você não alimentou ela, não trabalhou por ela, não fez ela crescer, não teve tempo e nem nada. E ainda assim, você teve compaixão dela. Não teria eu compaixão de mais de 120 mil homens que não sabem fazer dissensão da sua mão esquerda e da sua mão direita? Então, aqui começamos a ver tremendamente o poder de Deus e o seu amor em relação aos outros povos. Ainda pegando João 3,16 como base, essa palavra, porque Deus amou o mundo nós temos 3 tipos de conotações. Um sistema maligno, as pessoas que nele habitam, e o mundo em sua forma literal como o planeta Terra. Lá em João 3,16, quando Jesus diz, porque Deus amou o mundo, exatamente torna o mundo em sua totalidade, todas as pessoas. E esse amor, ele se torna abundante no livro de Jonas, o qual ainda tem por título a misericórdia de Deus. Então, conseguimos contemplar a misericórdia de Deus através da vida de Jonas e como Deus usa um para alcançar outros povos. Assim, ele fez com Jonas, assim ele fez com Elias, e assim, desde ainda antes da fundação do mundo, ele fez com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda nós temos, falando sobre aliança, nós temos 2 tipos de alianças. Alianças condicionais, ou seja, é uma via de mão dupla entre o homem e Deus, e temos as alianças incondicionais, em que, independente do que o homem faça, Deus, por sua vontade soberana, estabelece um plano, Deus, por sua vontade soberana, decide abençoar o homem. E recapitulando em Gênesis 12:3, ali nós temos um exemplo de uma aliança incondicional. Ora, Deus fala com Abraão para ele sair da terra dele, da parentela dele, e ir para uma terra que o Senhor o mostraria. E aí ele faz promessas a Abraão. Então, quando ele diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, é uma aliança incondicional. É simplesmente o próprio Deus falando, olha, eu vou fazer porque eu quero fazer. Eu vou fazer porque é a minha vontade soberana. Agora, quando começamos a olhar para Deuteronômio, no capítulo 28, nós começamos a ver o tema da aliança condicional, ou seja, bendito serás no campo e bendito serás na terra. Ora, calma aí, bendito serás no... E como é que serão as maldições? As maldições é a mesma coisa. Maldito serás no campo, maldito serás na terra. Então, o que determina a bênção e a maldição vai ser a obediência do homem.
como o homem vai se comportar mediante a esse Deus em que é galardoador daqueles que o buscam, mediante a esse Deus que tem prazer em nos abençoar. Então é muito interessante nós olharmos de uma maneira maior, de uma maneira de fora, como o amor de Deus, como os projetos de Deus na vida do homem, até no Antigo Testamento, sempre foram de um Deus missionário. Deus sempre escolheu Israel com um caráter missionário, independente dos seus desvios, em que, mais uma vez ratifico, Deus não contava, mas nenhum caminho surpreende a ele. Ainda assim, o povo dele glorificou o nome dele. Entre os 400 anos de silêncio, que não foram um silêncio total, creio apenas que não houve nenhum registro de profecias, entre Malaquias e João Batista, nós temos esse período interbíblico. E nesse período era onde se houveram muitos embates, era um povo que saía do cativeiro, mesclou com o aramaico e foi se perdendo a tradição, foi se perdendo o apego à lei, e por isso nós vemos na época de Jesus grupos religiosos, os fariseus, os saduceus, principalmente os fariseus, se levantando com tanta ênfase, dando tanta ênfase à palavra, dando tanta ênfase à Torá, ao Pentateuco, porque é para resgatar uma cultura que havia se perdido. Então, até nesses momentos de extrema dor, esses momentos de extremo conflito, nós observamos como Deus ele preservou o Antigo Testamento na mão dos judeus e como Deus usou eles como um canal de bênção, porque precisamos considerar toda a Escritura como palavra de Deus. Nós já ratificamos isso em algumas aulas e nós começamos a olhar como Deus ele cuida do homem, como Deus ele vai direcionando os seus passos, como Deus tem esse olhar para os de fora. Como nós também podemos contemplar no Novo Testamento, em João 4, quando Jesus vê aquela mulher em Samaria, e ele diz, rejeita todos os maridos dela e apresenta o rio de água viva para ela. Então, o nosso Deus, ele sempre teve interesse em fazer aliança com o homem, o nosso Deus sempre teve interesse em usar a nação de Israel como uma nação modelo, mas, acima de tudo isso, o seu principal projeto era apresentar o seu Filho ao mundo, e, através dele, a trazer rendição de pecados e redimir todo o seu povo. Então, nós começamos a contemplar esse Deus que cuida de nós, começamos a contemplar esse Deus que tem um olhar grande, esse Deus que ele é amoroso, esse Deus que nos envia a alcançar os perdidos. E isso pode ser até para nós, hoje em dia, uma contestação. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos cumprindo com esse ID do Senhor? Será que nós estamos nos empenhando em alcançar os perdidos ou estamos acomodados como Jonas? Não, eu não quero sair. Esse povo ele é muito agressivo. Esse povo, poxa, ele esfola as pessoas vivas, eles fazem coisas que são absurdas. Então nós temos que crer, ainda mais vivendo na nova aliança, que nós já fomos lavados pelo sangue de Cristo, que nós temos o revestimento do Espírito Santo, que desceu sobre nós poder. Então, quando começamos a fazer essas analogias, reparamos nas diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento. Reparamos essa diferença entre esse Deus que se revela, reparamos essa diferença entre esse Deus que cuida, ainda que aqueles que o servem, que eram para ser a sua nação modelo, não compreendem a totalidade do seu plano, não compreendem a totalidade do seu projeto, ainda que às vezes acabamos excluindo algumas pessoas. Deus ele não exclui ninguém do seu plano. Deus ele alcança a viúva, Deus ele vai atrás e envia os seus servos daqueles que estão perdidos. Deus usa um homem, que foi Jonas, para alcançar todos os marinheiros de um barco e ainda assim usa o mesmo homem para ganhar uma cidade com mais de 120 mil homens. E o mais interessante é a misericórdia de Deus nessa história. Olha os mínimos detalhes, homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Ou seja, é o tempo da ignorância, são homens que não tiveram semeado dentro deles a palavra, diferentemente do povo de Deus, que assim que Deus ele se manifesta a ele, que tem os patriarcas com Abraão, aí vem Moisés, vem a lei, Deus ele primeiro enche todo um povo, enche da cultura dele, enche da sua lei, enche do seu poder, diz como quer ser adorado, como quer ser servido, como importa que esse povo siga, e agora Deus espera que ele derrame nas outras nações. Infelizmente, eles acabam se contaminando e acabam dando glória a outros deuses, acabam caindo na idolatria, acabam tornando o pecado algo comum. Mas como nada surpreende a Deus, Deus ele sempre tem um propósito para mim, para a sua vida.
Deus, ele tem esse amor em fazer alianças com o homem. Às vezes você está pensando, poxa, mas será que ainda tem jeito para essa área da minha vida? Poxa, mas será que Deus ainda tem uma aliança comigo? Se você está pensando assim, Deus ainda tem uma aliança com você. Existe uma aliança condicional para Deus fazer com você, como nós olhamos no caso de Davi, uma aliança condicional que ele faz e que através disso veio o advento do seu filho, veio o advento do Messias. Então, Deus vê em Davi um homem segundo o coração dele, ainda com os pecados de Davi. Uma peculiaridade na história dele é que Saul, quando ele peca, ele esconde o seu pecado a Samuel, ele diz que cumpriu tudo, mas Samuel diz não. Quando eu falei com você, quando Deus me deu a mensagem, era para você matar todos os homens, era para você degolar o rei, era para você degolar os animais, e você deixou eles vivos. E como é o caso de Davi, o que Davi faz? Quando o profeta Natan vai para repreendê-lo, Davi, a primeira coisa que ele diz é: pequei contra o Senhor. Davi não usa desculpas, Davi não coloca a culpa em alguém. Então, olha como é que através de um arrependimento, na qual nós podemos contemplar o Salmo 51, no verso de número 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto e torna-me a dar a alegria da minha salvação. Esse é um exemplo de uma aliança condicional e que apontava justamente para o Messias. E olha o amor de Deus, olha como é que Deus ele enxergou em um homem tão pecador quanto eu e você, um homem que, assim como eu e você, tem dificuldades, que pecou gravemente. Quando nós começamos a acompanhar a trajetória de Davi em 1 Samuel 16, que ele é ungido no meio de seus irmãos, quando começamos a acompanhar a sua trajetória vitoriosa em 1 Samuel, no capítulo 17, quando ele vence o gigante, começamos a ver uma história magnífica, como Deus atua na vida de um jovem, como Deus ele atua na vida de um homem e que tem aliança com ele. E talvez uma pergunta que nós devemos nos fazer é: com quem nós temos firmado as alianças da nossa vida? Com quem nós temos nos alicerçado? Quem nós estamos trazendo para perto de nós? Então, já mais à frente, no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, nós vemos Davi, aquele homem obediente, aquele homem que submetia tudo a Deus, ainda no Antigo Testamento, Davi ele cometendo um adultério. Porque, como já foi falado também, o Antigo Testamento ele não está preocupado em nos mostrar um conto de fadas, e sim em expressar o pecado do homem, expressar a história do povo de Israel e apontar sempre para Cristo. No Novo Testamento, no qual nós temos a nomenclatura na teologia de plenitude dos tempos, que tudo, porque Deus faz tudo perfeito, tudo colaborou para esta estação. Seja as rotas comerciais da época de Roma, seja os partidos políticos que se levantavam, seja como estavam as autoridades políticas, estava tudo errado, 2 sacerdotes. Então, chamamos de plenitude dos tempos. Quando Jesus veio, quando Cristo veio, foi o momento perfeito. Mas conseguimos contemplar o cumprimento dessas promessas quando olhamos com mais atenção o Antigo Testamento. Quando começamos a reparar desde Abraão, esse Deus que se revela em Abraão, se revela em Moisés, e assim vai se revelando através de cada etapa da história. Então, nós começamos a juntar as alianças que Deus faz com o homem. Ainda antes de Abraão, nós vemos a aliança que Deus faz até mesmo com Adão. Assim que ele é expulso do paraíso, ele e sua mulher, Deus ele diz que o calcanhar da serpente ele seria picado, a serpente ia picar o calcanhar, e que, mesmo assim, esse esmagaria a cabeça dela. Então, nós já tínhamos um apontamento para Cristo, nós já tínhamos bem ali o que diz em 1 Pedro 1,19. Nós temos esse precioso sangue, que ainda antes da fundação do mundo ele aconteceu, mas que só foi manifesto nos últimos tempos por amor a mim e a você. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 1, o apóstolo Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tivesse amor, nada seria como metal que soa e como sino que tine. E além dos outros versículos, ele vai dizendo que o amor, a característica do amor é que o amor ele é sofredor, ele é benigno, não trata com leviandade, o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É esse amor que Deus ele projeta em nós, é esse amor que Deus, através do seu Filho, mostrou a nós. Esse amor incondicional, esse amor em que precisamos olhar para as pessoas que estão de fora e ver a necessidade delas conhecerem o nosso Salvador e em colocar nelas essa chama que só o Espírito Santo coloca em nossos corações para que elas possam servir ao nosso Deus em espírito e em verdade. Quando começamos a reparar a história da nação de Israel,
Deus ele não colocou eles justamente em uma cerca. Afinal, Deus ele não nos impede de realizarmos nada. É aí que entram as alianças condicionais. Porém, não enxergamos que muitas das vezes essa cerca que Deus coloca ao redor de nós, na verdade, não é uma proibição, mas um muro de proteção. Por isso que Deus ele nos instrui primeiro com mandamentos, com promessas, ele nos faz entender o que ele quer de nós para que possamos derramar nas outras pessoas. Porém, não basta receber. Existe a maneira de como eu vou entregar. Eu recebi de uma forma, mas como eu vou entregar? Será que eu vou fazer divisões? Será que ao longo da história, como nós vimos a nação de Israel, o qual foi tudo se ramificando, como lá antes ainda do primeiro rei, em 1 Samuel, no verso 8, uma tremenda frustração, porque Deus fala assim com Samuel: Samuel, eles não rejeitaram a você, mas rejeitaram a mim. Porque o que eles pediram para Samuel? Dá-nos um rei, porque nós queremos ser iguais às outras nações. E era isso que Deus não queria. Deus queria justamente mostrar uma nação diferente. Tudo aquilo que é diferente ganha um destaque. E era exatamente isso que Deus queria fazer. Glorificar o seu nome, apontar para o seu filho através de uma nação missionária. Que, como falamos ao decorrer da aula, ainda que essa nação não tenha entendido isso, ainda que essa nação tenha deixado a desejar em muitos momentos, ainda assim, com todos os nossos erros, o plano soberano de Deus ele se cumpre. Porém, existem momentos em que Deus ele requer algo a mais de nós, como é o caso de Jonas, em que ainda na desobediência, obedecia. Ainda que ele estava ali naquele barco, ele estava ali, mas sentia que o problema era com ele. Então ele se identifica. Quando ele se identifica, ele coloca para fora aquilo que ele recebeu do Senhor. Olha, eu sou hebreu. Aí começa a falar das maravilhas que Deus fez. O Deus que fez a terra seca, o Deus que fez o mar, os céus. E então aqueles homens começam a escutar a palavra entra no coração deles, e como eles começam a ver aquela situação turbulenta, eles creem. E assim eles levantam um clamor, oferecem sacrifícios e pagam votos. Olha que coisa maravilhosa quando um homem se posiciona na presença de Deus, o quanto ele é capaz de impactar a vida de outras pessoas e principalmente das pessoas que não conhecem o Senhor. É literalmente você exortar, você colocar para fora tudo aquilo que você recebeu e ganhar almas, ganhar aqueles que estão perdidos, como nós vemos no caso de Elias. Nas duas situações de Elias e Jonas, a situação não era favorável para nenhum dos dois. E às vezes é assim comigo, com você. Nós estamos passando situações nas nossas vidas em que, poxa, está tudo desfavorável. Às vezes é uma coisa que eu estou precisando e Deus está me pedindo para eu entregar. Mas é exatamente isso, porque nós já temos a presença, já comemos, inclusive, como diz lá em João 10:10, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram do maná no deserto e morreram, mas eu vos digo que aquele que comer do meu sangue, que beber do meu sangue e comer do meu pão, ele tem a vida eterna. Então, naquele momento, lá no Novo Testamento, em João 10, aqueles que estão ao redor dele não entendem muito bem, mas ele expressa justamente isso. Aquilo que está dentro, ele coloca para fora, ele coloca a vida naqueles que estão ouvindo. E é isso que Deus ele apontava no Antigo Testamento. Ainda que tenha sido conhecido como um testamento de morte, como a lei, como algo muito incisivo, a misericórdia de Deus ela vai sendo revelada através de cada livro. Conseguimos ver a misericórdia de Deus na vida de Moisés, o qual é um homem que matou um homem, mas está na galeria dos heróis da fé. Nós conseguimos ver a misericórdia de Deus na vida de Davi, que foi se não o maior rei da história de Israel, mas mesmo assim foi um homem tão fiel, mas com seu melhor amigo, que foi Urias, ele cometeu uma infidelidade. Foi um homem que teve tantos atributos, mas por ser homem, por ser carnal, pecou, mas o que mais enobreceu mesmo a história desse homem foi que ele reconheceu. Eu e você, meu irmão, não estamos livres de pecar, mas reconhecer que pecamos é uma obrigação nossa. Ainda mais se tememos ao Senhor, se nos preocupamos em como estamos expondo o nosso testemunho de Cristo para as pessoas. Será que as pessoas olham para nós hoje, na nova aliança, e conseguem contemplar Cristo dentro de mim e de você? Que você fique com essa palavra, que você venha cada vez mais repensar e estudar o Antigo Testamento, que você consiga enxergar Cristo como uma lente hermenêutica para toda a Bíblia e que o Senhor ele abra a sua visão, que o Senhor ele abra os seus olhos, e assim fica o meu agradecimento. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus e também queria falar para você, não deixe de seguir o Crente Docente nas redes sociais, nos siga lá no YouTube, ative o sininho,
curta, se inscreva no canal, também nos siga no Instagram, @crentedocente, nos siga no Facebook, Crente Docente, e que você seja ricamente abençoado por todas as aulas lá postadas. Saudações do Crente Docente.